Como o tipo de bactéria presente no intestino vai alterar o tipo de formação de sais biliares secundários, existe uma gama muito grande de sais biliares secundários que podem ser produzidos. Existem mais de 50 tipos, né? Existem alguns que são mais presentes, mas tem alguns que vão depender, então, da microbiota dessa pessoa. Quanto mais alterada for essa microbiota, mais alterados podem ser esse equilíbrio e essa formação dos sais biliares secundários. E alguns desses sais biliares secundários, inclusive, são tóxicos. Então, se eles entram no nosso corpo e eles ficam em contato com os nossos tecidos, até mesmo ali com o epitélio do intestino, com muita frequência, isso pode ser um fator de risco para inflamação e para câncer, né? Eles têm um potencial ali de gerar estresse oxidativo bem alto. Então, se o paciente tem algum tipo de má absorção, como essas questões que eu falei, ele vai ter mais sais biliares primários chegando ao intestino grosso e mais sais biliares sendo formados. Então, essa pessoa tem fatores de risco, né? Não apenas para má digestão e má absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis, que é o que a gente sempre pensa, mas a gente tem que lembrar também que pacientes com alterações no fluxo e na reabsorção de bile estão em risco para outras questões, até mesmo como câncer de intestino, certo? Essa transformação dos sais biliares primários em sais biliares secundários e os tipos, eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque esse assunto é muito complexo. Só isso é uma aula por si só. Mas o que a gente tem ácidos biliares secundários, ou sais biliares secundários, que inclusive são muito bons para a nossa saúde, que têm efeito anti-inflamatório, como, por exemplo, um sal biliar secundário chamado de UDCA, UDCA, e que nós nutricionistas podemos prescrever para esses pacientes. Sugiro a você que pesquise um pouquinho sobre o UDCA. Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aqui a gente está falando mais de questões de fisiologia e bile, não vamos entrar tanto na questão de suplementação. Esse assunto aí, ele é muito pano para manga, mas eu sugiro que você pesquise sobre o UDCA e ele pode ser um ótimo aliado em pacientes que têm pedras na vesícula e que têm um fluxo alterado de bile. Por quê? A formação dos sais biliares secundários é um mecanismo de feedback lá para a vesícula e para a formação de novos sais biliares. Inclusive, dependendo do tipo de sal biliar secundário que está sendo produzido, ele pode dar um mecanismo de feedback que não é bom, que vai aumentar a estase da vesícula e vai deixar a vesícula mais parada. Isso vai aumentar a concentração de bile dos seus sólidos e é um fator de risco para pedra na vesícula.